Um homem ficou muito assustado ao saber algo ao seu respeito. E isso que ele descobriu acabou gerando nele curiosidade e interesse de poder conhecer mais a fundo a sua história para saber como você superou tanta adversidade, lutando em algumas fases até sozinha. Ele começou a admirar você pelo que você viveu. E isso fez ele construir um sentimento no coração, porque a história dele também é um pouco parecida com a tua. Ele vê em você algo que ele não conseguiu enxergar em nenhuma outra pessoa. Ele vê em você algo marcante, algo que faz ele ter inspiração a mais para poder viver. E ele precisa de alguém como você ao lado. Ele quer alguém na história dele que tenha as suas habilidades, resistência e a sua força de vontade. Porque ele conseguiu ver aí dentro uma guerreira que luta pelo que acredita, que persevera por quem ama, mas que também sabe se recolher quando não é mais aceita em um lugar. Qualidades peculiares suas despertou um grande interesse no coração de um homem maduro, inteligente, que busca por formar uma família. Ele, quando olhou nos seus olhos, quando ele olhar dentro dos seus olhos, ele vai enxergar aí dentro uma característica única, exclusiva sua, que vai fazer ele ficar admirado. A sua história é uma inspiração, não é motivo de vergonha. Pelo contrário, a sua história é admiração para quem tem visão, para quem tem foco, para quem é decidido. E a tua história vai inspirar ele a ser alguém também melhor. A sua história vai inspirá-lo a ser uma pessoa que batalha mais do que já batalhou na vida. Porque você irá inspirá-lo assim como ele irá motivá-la. Esse alguém já venceu desertos, superou barreiras, já foi livre e liberto de prisões e tem uma bagagem para poder acrescentar à sua vida. Ele é alguém que vai saber te ouvir, que vai ter prazer em te escutar, que vai chamar para o diálogo, que vai chamar você para uma conversa. E esse alguém está bem próximo, porque ele anda observando e orando. E um grande sinal para a sua vida é homem de oração, batalhador, guerreiro e temente ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que vai chegar alguém na sua vida que vai estar impactado, assustado com a tua história, dizendo: como pode você passar por tudo isso e continuar de pé? Ele vai ficar admirado com as suas habilidades, é algo peculiar. E conhecendo mais a seu respeito, ele vai se encantar. Ei, eu vou entregar tudo, filha. Fica até o final do vídeo. Você é a inspiração para um coração. E o que você enfrentou lá atrás foi para construir essa guerreira que hoje você é. O que você passou por causa de alguém, por causa de um homem mau, ruim, foi para fazer você ser essa pessoa aprovada pelo Senhor, imbuída de capacidade tal, de uma envergadura tal, que coloca qualquer problema por terra resolvendo ele. Hoje você é a pessoa que traz a solução para o lugar. E Deus pode contar contigo. Eu sei disso. E eu sei que falta alguém aí para pegar no seu rosto, para te fazer um carinho,
para te dar um abraço, para conversar, para passear. E Ele está preparando esse momento onde haverá esse encontro. Essa porta do amor vai se abrir. Essa porta da felicidade vai chegar. Você não pode entregar os pontos agora. Você não pode se render. Você tem que resistir. Resista. Você foi uma sobrevivente por muitos anos. Agora você vai viver com abundância. Repito, você foi uma sobrevivente por muitos anos. Agora você vai viver com excelência, com abundância. Bata nessa porta, enfrenta essa causa, essa luta, supere essa dor. Porque por trás dessa árdua batalha tem uma grande conquista te esperando. Por trás dessa fase totalmente estranha, tem alguém de braços abertos para te receber e te amar. Quando Pedro foi aprisionado, em algum momento ele deve ter pensado: é o fim de tudo. Quando Herodes lançou ele dentro da prisão, reforçando toda a segurança do cárcere, ele pensou: não tem como eu escapar dessa. E eu sei que coisas aconteceram onde você pensou: não tem jeito mais, não tem como. É daqui ou para pior, ou no máximo ficando como está. Mas isso não é verdade. Vai melhorar. Mas Deus precisa primeiro melhorar o seu coração. Melhorar o seu coração daqueles ressentimentos, daquelas dores, daqueles traumas. Sim, e só você pode permitir esse acesso. Só você pode permitir esse acesso. Porque se você se bloqueia, se trava, como alguém pode entrar para resolver? Você tem que deixar a pessoa certa entrar na sua vida. E para isso, alguns têm que mandar a pessoa errada embora. Ei, filha, eu sei que você se cansa. Eu sei que você às vezes se desmotiva. Eu sei que você às vezes chora do nada. Você é sensível. Porque você tem sentimentos. E sinceros são os seus sentimentos. Seus sentimentos são sinceros, verdadeiros. Quem perdeu foi ele que não valorizou. Quem perdeu foi aquele homem que não te honrou, que não quis estar contigo. Você não tem culpa. Você tem sido vítima das injustiças de alguns que se acham poderosos ou agem como se fossem. Pedro foi vítima de um homem poderoso. E por isso a vida dele travou. Porque ele ficou aprisionado. Pedro foi vítima de uma pessoa que quis agradar a maioria, mas não se preocupou com o coração dele. E eu sei que você foi vítima também. Eu sei que você passou uns apertos com uma pessoa que só humilhou. Mas você chegou até aqui. E o fato de você ter chegado até aqui, de você estar aqui, de você entrar nessa campanha, vai te proporcionar momentos melhores, lindos e maravilhosos. Na vida nós não temos tudo o que queremos, mas o que precisamos, sim. E nesse momento você precisa dessa unção, dessa campanha, para você ser livre daqueles ressentimentos que às vezes te assombram nas noites frias e sombrias, que às vezes te alcançam nos desertos solitários. Mas você tem uma marca.
Dentre tantas qualidades, eu posso destacar uma. Você é perseverante. Quando você quer algo, você insiste. Você persiste, você luta até conseguir. Essa é você, esse é você. E não adianta tentar me convencer do contrário, porque eu sei que essa é você, resistente. Resiliente. Eu sei que algumas vezes você parou, pensou e não entendeu certas coisas. Você busca por respostas. Seu coração clama por respostas. Nesse labirinto que você se encontra, ou já esteve, a solidão parece que foi o seu pior momento. Mas às vezes a solidão nos leva a uma profunda reflexão. Pedro refletiu muito na prisão. Na pessoa que ele era e na pessoa que ele precisava se tornar. Pedro refletiu, pensando, será que o que eu tenho feito está certo? Ou eu tenho extrapolado? Será que eu estou agradando a Deus? Ou tenho agido de maneira egoísta? Ele refletiu, mas ele descansou. Porque o fato dele ter deixado a capa de lado pode indicar um sintoma de início de uma depressão. Porque a capa era o ministério dele, era o sonho dele, era o que mantinha ele vivo, o desejo, a missão. E quando ele coloca aquela capa de lado, ele está abrindo mão de algo precioso que Deus tinha dado para ele e não daria para outro, porque ele foi escolhido para aquele propósito. Só que o que ele não entendia é que a prisão fazia parte daquele propósito. Porque a prisão te deixa sem saída, e quando você está sem saída, você reflete sobre a vida. Você reflete sobre seu comportamento, sobre suas atitudes, sobre o que você faz ou deixa de fazer, ou ambos. E aquela reflexão fazia parte do propósito. Aquela solidão fazia parte do processo, aquela cadeia, aquele cárcere, aquelas grades que trancavam a vida dele. Era um plano divino para poder honrar ele e envergonhar quem colocou ele naquele tempo de humilhação. Não dá para entender o que acontece no início, mas no final às vezes dá. E essa palavra vem para esclarecer algumas das suas dúvidas. Você tem qualidades que você tem que valorizá-las. Você se tornou alguém diferente daquela menina que nasceu no ventre da mãe, do que aquele homem, daquele menino que nasceu no ventre da mamãe. Você não veio nesse mundo apenas para desfrutar do que há de bom aqui. Você veio com uma missão. Amar e ser amada, construir uma família, ajudar pessoas. Com o seu jeito, da sua forma. É algo peculiar, íntimo, único. E você não deve achar que os outros são melhores do que você, porque não são. Cada um é chamado para um propósito, para realizar algumas missões. E quando você tem alguém como espelho, você pode perder sua identidade. E essa identidade, com essas qualidades, que marca definitivamente o coração de alguém que busca por você. E você encanta o lugar com o teu jeito, com a tua forma de falar. Eu sei que incomoda algumas pessoas. Deixa incomodar. Você não vai agradar a todos. Mas se você agrada a Deus, com certeza você agrada quem é dele também. Ei, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva nesse canal.
clica no sino, ative todas as notificações. Você sabe que Deus me usa. Um homem comum não pode transmitir uma mensagem dessa sem Deus estar usando ele. E eu sinto Deus falando comigo e contigo. Você é o principal, é a principal responsável pela sua felicidade. Você tem o direito de chorar, de viver um luto, de se isolar por um curto período de tempo? Tem, mas tem uma hora que você vai ter que reagir. Às vezes, minha filha, você tem que entender que certas amigas não são tão amigas assim. Que certas companhias não fazem tão bem assim. Não é tão bom assim. Quantas vezes papai e mamãe falou, cuidado, talvez não seja um bom caminho, uma boa amizade, talvez não seja o tempo. Quando você respeita o tempo, você chega mais rápido no seu objetivo. Eu sei que o adversário tenta te vencer pelo cansaço, mas você tem que vencer o adversário usando sua resistência. Porque tu é mais resistente do que ele. Você tem uma força, posso chamá-la de descomunal, fora do normal. E como você tem tanta certeza, pastor? Porque você tem unção. E a unção te dá essa força. Então você tem que saber usá-la. Porque não adianta só ter força. Temos que saber usá-la. Não adianta só ter sabedoria. Temos que saber aplicá-la. Não adianta só ter fé. Temos que saber exercê-la. Não adianta só você ter um projeto na mão, uma semente, se você não lança esse projeto no lugar que ele vai crescer. Ei, Deus está falando aqui. E você sabe muito bem disso. Tem algo aí dentro. Isso, aí dentro. Que faz a diferença. Que mexe com as pessoas. Você tem um carisma. Sim. E esse teu carisma, esse teu jeito... Ah, pastor, então essa não sou eu. É você. O problema é que você às vezes não acredita no que Deus fala. E por que as pessoas me invejam então, pastor? Porque em algum momento ela tentou ser você e não conseguiu. O teu sorriso incomoda, a tua roupa incomoda. O teu estereótipo incomoda. Imagina o teu interior. Não viva para agradar pessoas. Viva para agradar a Deus. Porque quem for de Deus também vai se agradar contigo. É fácil. A matemática é fácil. Pedro foi acordado com uma bela notícia. Pega aí, minha filha, é forte. Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai acordar com uma boa notícia. E a boa notícia é: seja livre de todas as prisões que te enclausuram, que te amedrontam, que te machucam. Seja livre, porque você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre. Mas tem pessoas que vão até tentar impedir você de exercer a sua liberdade. Mas esses, em algum momento, acabam conhecendo a justiça de Deus, que não falha. Alguns dizem até que tarda, mas não tarda não, chega na hora certa. E Pedro, quando foi acordado pelo anjo, ele não entendeu o que estava acontecendo. E quando você não entende o que está acontecendo, pode ser sinal que um anjo está aí trabalhando por ti. É por isso que você não está entendendo muitas coisas, porque tem anjos já trabalhando nessas prisões. E essa campanha não é obra do acaso, é algo de Deus.
Você precisa reagir, você precisa levantar a cabeça. Você precisa se erguer na fé. Oh! Pega! Pega que é forte. Você precisa erguer a sua cabeça. Porque quando tudo está confuso, quando tudo está estranho, quando você não entende, pode ser um sinal forte que o anjo está operando, abrindo as portas, mas tu tem que levantar. Levantar a cabeça, e Pedro ouviu: levante-se rápido, porque ele não poderia perder mais tempo. Ele não poderia perder mais tempo. Levante-se rápido, aperte os cintos, amarre as sandálias e pegue a sua capa. A capa não pode ficar para trás. Sua identidade não pode ficar para trás. Mas aquela capa estava manchada com a sujeira da prisão, mas a sujeira da prisão não manchou a história de Pedro. A sujeira que aquele homem fez contigo lá atrás não manchou tua personalidade, tua história, teu caráter. A sujeira do que aquela pessoa fez contigo naquele lugar, naquele trabalho, naquela vizinhança, não mancha a tua história. Só agrega testemunho e experiências com Deus. Oh, Jesus! Eu creio que aquela capa foi difícil de ser colocada em seus ombros, porque ele deveria pegar. Não era o anjo que deveria dar a ele. Não tinha nada de errado na capa. E é por isso que eu te digo, o inimigo, ele tenta colocar na sua mente que em algum momento você errou, por isso está passando por isso tudo. Que é castigo de Deus, que é punição severa do Pai. Não. Deus é amor. Ele só corrige que é quem ama. Ele te ama. Ele pegou a capa e viu que a sujeira daquela prisão não manchava a história dele. A sujeira que aquele homem fez contigo lá atrás não mancha seu legado, não mancha sua história, não mancha seu caráter. Pelo contrário, é o teu caráter, filha. É a tua personalidade, filho, que vai despertar o interesse de alguém que busca por um coração igual ao teu. E o anjo foi bem claro com Pedro. Pedro, hoje você sai daqui. Mas ele não estava entendendo nada. Só restava a Pedro o quê? Obedecer. Ou não. E como ele tinha aprendido a lição da obediência, sem entender o que estava acontecendo, ele correu na direção que o anjo deu a ele. Porque tem anjos de Deus que chegam para nos dar uma direção como essa. Essa campanha de Deus para a sua vida. É uma direção para você acertar o caminho, corrigir a rota. Uau! Deus está falando aqui. Tem que corrigir a rota para não se perder nesses caminhos das perdições da vida. Quando Pedro levantou, estava tudo escuro e o anjo iluminava aquele lugar, mas onde ele deveria ir, estava tudo sombrio. Quando o anjo vira, Pedro vê a luz no fim do túnel. Uau! Filha, teu caminho vai brilhar. E quando o anjo foi em velocidade alta, de repente um clarão iluminou assim aquele lugar. Claro que de forma mais intensa. Um clarão iluminou aquele lugar. E ele começou a caminhar em direção à família, à casa de oração que aguardava por ele. Mas achava que ele não ia chegar. E a cada lugar que o anjo chegava, aquilo iluminava, acendia. E Pedro, sem entender nada. Eu vou traduzir se você não entendeu. Tem muita coisa que você não entende hoje, né? Mas um dos sinais de quando você
tem a presença do anjo, é que você não está entendendo o que está acontecendo. Até que o momento Pedro parou, olhou, quando o anjo levou ele numa rua tal, e sumiu, aí ele viu e compreendeu tudo. Porque chega uma hora da compreensão. Mas na primeira ocasião, na experiência divina, no agir do anjo, no abrir de caminhos do anjo, ele não estava entendendo. Porque na cabeça dele, eles vão me perseguir, eles vão me recapturar de novo. Não aconteceu nada disso. Não sofra sem necessidade. Não sofra sem necessidade. Você tem que avançar. Tudo ficou mais claro para Pedro depois que o anjo chegou na vida dele. Agora, Pedro tem uma opção. Ou volta na prisão para pegar o que ficou lá, ou deixa na prisão o que é passado. Porque a prisão não pertence mais a ele. Agora o desafio é tirar a prisão de dentro dele. Sim. Ou você acha que é só sair da prisão que se resolve? Tem que tirar as prisões de dentro de você. E essa campanha também é para isso. E como se faz isso, meu pastor? Lutando pela sua família, pela salvação e pelo aquilo que você acredita que é o certo. Voltando a viver. É só assim que as prisões saem de dentro de você. Ei, que mistério forte! Uau! Deus está falando aqui. Ei, oh! Não é possível. Deus está falando e falando no profundo. Você vai ser livre dessas prisões, mas essas prisões também serão livres de você, porque essas prisões nunca te pertenceram. Nunca te pertenceram. Pedro, vai na casa onde a família está, onde os amigos estão, onde a igreja está em oração. E ali, ele bate na porta, bate. A moça que trabalhava lá, Ródia, vai atender e ouve a voz dele e fica sem palavras, porque a voz daquele homem mexe com ela. Porque ela sabia que era um homem de Deus, alguém que estava voltando para ficar, alguém que estava chegando para ficar. Eita Jesus! Ao mesmo tempo que aquela mulher está contente, ela fica sem reação, porque sabia que era um bom homem. Ela ficou sem reação. Ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, foi compartilhar com os seus irmãos do milagre que batia na porta dela. Ai, pega aí, minha filha. Você vai ter testemunho para contar, o milagre está batendo na tua porta. Tem um homem, é um milagre batendo na tua porta. A tua história está mexendo com ele. Você tem um legado. E você não pode desistir dele. Ela está tão atônita que ela volta correndo para poder compartilhar uma boa notícia. Você vai ter boas notícias para compartilhar a partir dessa campanha, a partir de hoje. Você vai ter boas notícias para compartilhar. Pegou? Não é possível. Ou prepara para compartilhar boas notícias. Rod chega para as pessoas que estavam dentro da casa e vai dizer: ei, sabe quem está batendo na porta? E vão dizer para ela, fala, você está pálida. Ela vai dizer: é Pedro. É ele que está lá fora. E vão chamá-la de maluca. Raca, maluca.
Doida. Tu tá doida, endoidou, tu é doida de pedra. A gente tá orando por ele aqui, entra nessa oração. Não. É a voz dele, eu conheço a voz dele. Por quê? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conhecem a voz do seu profeta. Uma vez eu fui no hospital orar, fazer uma visita. Aí uma ovelha que me acompanhava aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, ouviu minha voz no meio do hospital. Falou, pastor Rodrigo Arguelles, é o senhor? Me conheceu. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. E o pastor conhece o coração da ovelha. E eu sei que esse coração é grande. Ele só quer ser amado. Eu sei que é necessária uma faxina interna, uma limpeza. Essas prisões vão sair de dentro de você. Eu sei que teve momentos da sua vida, aconteceram coisas que outros não reagiriam dessa forma. Talvez nem aqui estivessem mais. Mas você está. Porque você é forte. E conhecemos mais a nossa força quando somos fracos, quando estamos fracos. Fraqueza é um momento. Quando estamos fracos, é temporário. É aí que somos fortes, condição eterna. Somos fortes e mais que vencedores. A sua marca é essa. E não é todo cristão que é assim, mas você é diferente. Você, minha ovelha, não se abate mais com as ondas fortes no seu barco. Você não se abate mais quando uma situação complexa aparece. Você reage diferente. Você se comporta diferente. Eu sei disso porque eu vejo você agindo bem diferente. Rod está dizendo que tem uma boa notícia. Que o amado estava batendo na porta. O amado Pedro, o que foi injustiçado. A vítima de um homem poderoso. Ei, filha, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sino. Ative todas as notificações. Esse canal é de Deus para a sua vida. E eu já estou encerrando. Quando ela escuta você é maluca, você está maluca. Não estou maluca. É Pedro, é ele. Ele é de verdade, ele existe. Ele está livre. Ele voltou. Alguém vai voltar. Alguém vai voltar. Mas aí eles iriam decidir recebê-lo ou deixá-lo viver a vida dele. Essa decisão é sua. E Pedro, insistindo naquela porta, não parou de bater naquela porta, e alguém vai dizer, é o anjo dele. Não, o anjo esteve com ele, mas não estava mais. E quando o anjo foi embora, eu creio que o anjo levou aquela prisão com ele, porque nunca mais ele voltou para aquela prisão. Uau, pega! Deus está falando forte aqui. Você não volta mais para aquela prisão. Você não volta mais para aquele cativeiro. Você não volta mais para aquela tristeza. Você não volta mais para aquela pessoa que tanto te humilhou. Não! E essa palavra tem poder. Você crê, você recebe. Escreva aqui nos comentários, vai escrevendo isso, se você está concordando ou não. O versículo 16 de Atos capítulo 12 vai dizer, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Aonde? Na porta. Porque ele tinha fé que uma hora aquela porta ia se abrir. Sabe por quê? Porque aquela porta pertencia a ele. E o que pertence a você, tu não pode desistir.
Tu não tem que perder o prazer na vida, nas coisas, nas pessoas por causa de alguém específico. Não, never, nunca. Já disse que tu é forte, resistente, alguém resiliente. Pedro agora tem uma bagagem que ele não tinha antes. Ele tem uma história que corrobora para a missão dele. Porque ele fez da prisão um testemunho. Ele fez da prisão uma mensagem linda dessa para essa campanha que está nos nutrindo, nos abençoando. Você pode sim bater na porta que você acredita que é sua, porque se for tua, ela abre. A primeira porta, quem abriu? A da prisão, o anjo. E essa que Rod não quis abrir? Quem abriu? Foi Rod, pastor? Não. Foi a oração da igreja. A oração do pastor dele. Porque ali tinha um líder que estava de frente. Isso é muito forte. A oração tem um poder incrível, absoluto, de fazer porta se abrir. Portas se abrirem, assim será. Assim vai acontecer. Pedro continuava batendo, ponto. Finalmente, eles, quem? A igreja, o líder, o pastor, abriram a porta para ele. A oração daquele povo fez a porta se abrir. E era algo intenso. Constante. Eu falo pertinho para você não esquecer. Porque quando tu é intensa em algo que acredita, esse algo se realiza se for a vontade de Deus Pai. Agora, se você não acredita, como que vai acontecer? Me conte. Finalmente eles abriram a porta. Prepara, porque agora abre. Prepara, porque essas portas vão se abrir. E você já vai começar vendo 4 portas abertas, que vai lhe proporcionar grandes felicidades, motivos de alegria, de sorriso, paz, regozijo. Alá, suricanto, calaçai. Não é possível. Se abriu, coloca, a porta se abriu na minha vida nessa campanha. Pode escrever. O poder dessa profecia abriu a porta. Pode escrever 7 vezes. O poder dessa profecia abriu a porta e tu vai começar a ver. Mas tu tem que entrar na porta preparada. Porque senão tu joga por terra, por água abaixo, oportunidades. Se Davi entra naquele ringue com Golias despreparado, iria ser vergonha. Mas ele se preparou cuidando de ovelhas, lutando com ursos e com leões. Esses problemas todos só prepararam você. E hoje tu é alguém mais forte. Só que às vezes você não acredita, né? Você é. Agora era o momento da decisão. E Pedro entrou ali sem prisão, sem prisões, sem traumas, sem feridas, porque Deus fez a obra completa. Aleluias, 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 aleluias. Você está pegando? Não é possível que você não esteja pegando. O texto sagrado diz: finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. A bênção foi de assustar. A vitória foi de assustar. Vai ser de assustar. Vai ser de assustar.
Muitos vão se assustar, ficarão impactados com essa grande bênção que Jeová da glória vai te dar. Abriu a porta, minha filha, já está aberta. A porta sentimental, a porta do amor, a porta do carinho, a porta da família. Foi aberta e ninguém mais poderia fechar. Pedro agora entra e tem comunhão. Pedro volta a ter saúde, volta a ter paz, alegria, a ter mais motivos de viver, volta a trabalhar, a cumprir o ofício, a realizar a missão. Pedro volta a viver. Eu sei que aquilo lá não foi vida para você, mas agora vai ser uma nova fase, uma temporada nova. Prepara para viver momentos incríveis do lado de alguém que vai lhe amar de verdade, te honrando, porque tua história vai deixar ele admirado. Ei, ora com seu pastor. Ora com seu pastor em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, por essa unção, pelas revelações, visões, profecias, por essa palavra profética. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado porque trouxestes aqui a tua filha e o teu amado filho para receber essas bênçãos, essa unção tremenda, tendo nós a possibilidade, a oportunidade de participar dessa campanha. E eu participo, eu entro, eu abraço, e você também faça isso. Deus, toca nesse coração aflito, nesse coração que um dia esteve refém, ficou aprisionado por alguém. Quebra as cadeias. Ei, Deus. Aleluias, oh Jesus, quebra as cadeias, quebra os cadeados, as correntes, as amarras e faça ela sorrir, faça ele se alegrar. Abençoado seja você na porta do amor, na porta financeira, a porta da prosperidade e a porta da saúde. Abençoado também seja a sua vida espiritual e que a porta da fé comece a aumentar em nome de Jesus, Pai. Esse é um azeite consagrado e aqui estão os nomes, o Senhor sabe. Abençoe cada um, cada uma que aqui está. Cada pessoa que representa alguém, abençoa. E faça essas pessoas que têm fé, meu Pai, que estão aqui orando, renunciando, alguns jejuando, façam que essas bênçãos alcançam cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoado também seja os dizimistas que estão na Arca da Aliança. Olha, Deus está falando para mim assim, a tua história é inspiração para alguém que te ama. E a tua história vai deixar alguém encantado, inspirado. Filha, filho, nós estamos na campanha das 4 portas, que é a campanha que nós empregamos a nossa fé para que essas portas se abram. E portas que não se abrem é porque estão trancadas, impedindo com que eu e você possamos ter acesso às promessas e a coisas que temos o mérito de receber, porque nos esforçamos e Deus abençoa. É uma campanha específica, mas é de suma importância. Por quê? Porque as 4 portas da nossa vida são a porta
do amor, que é a porta sentimental da família, a porta financeira, que é a porta da prosperidade, a porta da saúde, saúde do corpo, saúde da alma, do emocional, psicológico, e a porta da fé, que nos faz enfrentar problemas de forma mais robusto, mais perseverante, confiante, e que nos leva à salvação. São as 4 principais. E elas estando abertas, nós chegamos nas outras que dependem delas se abrir. Por isso é de suma importância. E nós fazemos essa campanha uma única vez ao ano. Então eu vou te dar um conselho de um pastor amigo que está fazendo a sua parte. Mas a sua parte eu não posso fazer. Faço a minha, mas a sua parte eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso te obrigar a ficar aqui. Jamais. Nunca. Mas se você decide estar na campanha, você está dizendo para Deus: eu acredito no que o Senhor falou aqui e eu quero viver isso. E quando você semeia na campanha, você dá legalidade no mundo espiritual para que a sua semente pequena se torne uma árvore de bons frutos, trazendo para você direito de colheita. Muitos reclamam que não tem colheita, mas não tem esse direito porque não plantou. Eu lhe convido a semear, a plantar esse voto de amor. Eu te convido a fazer essa oferta sugerida no valor de R$100 para você participar dessa campanha. E se você pode, se você tem, se você quer, e se for com alegria no seu coração, semeie. E você vai ver os frutos voltando para suas mãos. Essas 4 portas se abrindo. Você não precisa se preocupar com mais nada, porque as prisões caem por terra, inclusive prisões internas, que têm amarrado a vida de uma ovelha querida. Pastor, eu não tenho. Não se preocupa, não fica triste. Você vai ter. Eu profetizo em nome de Jesus, mais do que um voto você vai ter. Mas você precisa entender, cada dia, cada vez mais, a importância da semeadora. Você que não tem, mas tem certeza que vai ter, você pode falar: pastor, eu vou receber essa semente e eu vou plantar. E você vai ver grandes bênçãos te alcançando. Bata na porta que você acredita. Não pare de bater, não. Foi isso que Pedro fez. E tinha uma igreja orando por ele. E os judeus tinham uma prática muito linda naquela época: fazer um voto, fazer uma oferta por alguém que ama. Por isso, quando eu falo, quando você fizer o voto, envie o nome da segunda pessoa. Porque você vai estar colocando alguém no azeite, talvez essa pessoa nem saiba. Pode ser um filho, uma filha. Às vezes o que dá mais dor de cabeça pode ser o seu futuro esposo, a sua futura amada. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar muito. Pastor, qual é o Pix da Luz para as Nações? Para quem assiste pelo Face, está aqui em cima. E para quem assiste no YouTube aqui, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai ver o Pix CNPJ ou o Pix celular da Luz para as Nações. Pastor, eu vou fazer esse voto. Eu peço preferencialmente que, se você puder, faça pelo Pix, que é mais rápido. Eu pego seu nome e já separo para mergulhar no azeite consagrado. Mas eu quero orar 3 madrugadas pelo seu nome primeiro, antes de mergulhar ele dentro do azeite. São orações específicas com propósitos, que mesmo cansado da madrugada eu oro por você. E logo após eu mergulho seu nome dentro desse azeite consagrado aqui. Se for santo dízimo, pastor, como eu faço? Você envia para o meu zap, que eu vou colocar ali, ó, na Arca da Aliança, que está ali atrás. Pastor, não tenho Pix. Quais são os bancos? Temos aqui na descrição do vídeo todos os bancos.
Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou no Banco Bradesco. No YouTube tem um link aqui em azul e também aqui embaixo para você poder enviar o comprovante. E quando você enviar o comprovante e for o seu voto, você vai escrever assim, 4 portas. Se for o Santo Dízimo, você vai escrever Arca da Aliança. E aí eu coloco seu nome na Arca da Aliança. Se for o voto, eu vou colocar no azeite consagrado. Amém? Filha, levanta a cabeça. Sua história é uma inspiração. E não foi manchada a tua história, pelo contrário. Não importa se você teve um passado muito triste ou se você fez coisas erradas lá atrás, mas você se arrependeu, não importa. Não importa se você divorciou, se é viúva, se é solteira, se é casada e não está dando certo. Filha, tua história é uma inspiração. E você vai ver que essa campanha vai fazer essas 4 portas se abrirem para outras mais passarem a existir no teu caminho, para você poder escolher qual entrar. Pedro escolheu primeiro a família. Aqueles que estavam orando por ele. E foi uma excelente escolha. Amém? Para quem está assistindo no Face, o WhatsApp é o mesmo. O meu WhatsApp é o mesmo número do Pix, da Luz para as Nações. Eu não consigo colocar o link no Face, mas no YouTube eu consigo. Beba da água consagrada. Registre aqui. Eu creio e recebo essa profecia. E assim vai acontecer na sua vida. Nós vamos para o WhatsApp agora. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Eu estou com muita esperança que muitos testemunhos vão continuar chegando. No nome de Jesus. E já registra aqui nos comentários aqui, ó, do YouTube o seu testemunho. Deus abençoe. Vou pegar os votos agora no WhatsApp.